Na década de 80, Dr. Hammer passou por uma situação impactante, inesperada, chocante, que foi a perda de um filho. Ele perdeu esse filho por conta de uma bala perdida, tá? Então ele sofreu um choque e logo em seguida ele desenvolveu câncer testicular e a esposa dele desenvolveu câncer de ovário, entre vários outros. Mas Dr. Hammer viu aquela cena e pensou o seguinte: puxa, eu me conheço minha esposa, nós nunca ficamos doentes antes. Não pode ser coincidência o fato de nós termos desenvolvido tumores em regiões ou órgãos que poderiam devolver um filho, que poderiam dar um novo filho. Então ele começou a pesquisar se esse choque diante da percepção deles poderia ter uma ligação direta com o fato de desenvolver tumores, ou esses sintomas, o surgimento desses sintomas. E como ele era oncologista, ficou muito fácil para ele começar a rastrear as histórias dos seus pacientes. Então ele começou a perguntar para os pacientes dele o que é que tinha acontecido pouco tempo antes da manifestação do sintoma, antes do surgimento do sintoma. E ele conseguiu identificar 5 leis biológicas. Por que é chamado de leis biológicas? Porque lei é algo que não muda. É um fato consumado. Por exemplo, lei da gravidade. Não há como você contestar a lei da gravidade, dizer que ela não existe, dizer que ela não está presente. Basta você pegar um objeto que seja mais denso, mais pesado do que o próprio ar, ele vai cair. Então ele vai ser atraído para o centro da Terra. Ele vai ser atraído para baixo. Então é assim que é interessante a gente pensar por que ele chamou de leis. Porque ele acredita, e ele tem artigos científicos que sustentam todo esse estudo dele, que justamente ele identificou que existem programas biológicos. Assim como nós conseguimos entender que células no nosso corpo se multiplicam e conseguimos entender que aparentemente do nada células também morrem, né? Aparentemente do nada, não. Porque são programas biológicos também. Por exemplo, na nossa pele mesmo, todos os dias, milhões e milhões de células morrem e milhões nascem. É um programa biológico para que a gente consiga ter uma continuidade da nossa espécie. Porque se a nossa pele ela tentasse durar muito tempo, nós estaríamos assim, muito envelhecidos, muito desgastados. Por que isso? Porque a nossa pele, a camada mais externa ali, ela precisa ser renovada. Ela precisa de tecidos novos. Alguns estudos mostram que numa pessoa que vive aproximadamente 70 anos, ela tem mais ou menos 5 ou 6 versões de si mesma. Sabe o que isso significa? Que as células, todas as células do corpo foram trocadas. Você não é mais o mesmo de quando você nasceu. Você não é mais a mesma pessoa. Você é uma continuidade de multiplicações celulares. Então, a pele que você nasceu não é a que você tem hoje, se você tem 20, 30, 40 anos. É uma necessidade do organismo em se renovar. É a maneira que o organismo encontra de manter-se vivo. E o nosso organismo faz tudo, nosso organismo faz exatamente tudo para manter-se vivo. Ele quer viver a qualquer custo. Por isso ele adota programas biológicos de sobrevivência. Um dos mais conhecidos, um dos programas mais populares é justamente o mecanismo de luta ou fuga, o instinto que está presente nos animais, está presente no ser humano. Luta ou fuga. Quando é que esse instinto ou esta reação é acionada? Toda vez que o animal ou o ser humano se vê numa situação de necessidade de sobrevivência. Ou seja, existe um perigo iminente, existe algo ali que pode comprometer a minha sobrevivência. Então eu preciso entrar com um programa. E esse programa é chamado de luta ou fuga. Eu vou usar todas as minhas forças, todos os meus recursos, sejam eles instintivos, sejam eles aprendidos, mas eu vou usar exatamente todos os recursos como se fosse a última chance. Se essa situação é chocante, inesperada, com um contexto dramático, sim, esse sistema será acionado. E a primeira lei que o Dr. Hammer identificou foi a lei férrea. É a lei do choque. O que é a lei do choque? É exatamente o segundo ou milésimo de segundo em que uma situação é percebida. Eu estou diante de uma situação, não é aqui no cérebro racional. É exatamente
numa percepção. O seu organismo detecta antes que seu cérebro consiga entender o que está acontecendo. O choque é registrado. Por quê? Porque ele precisa tomar uma atitude urgente, uma atitude muito rápida. Ele precisa lançar mão de todos os recursos que ele possui. Como eu disse, pode ser recursos instintivos, pode ser recursos aprendidos de alguma maneira, com a experiência de vida, mas os primeiros recursos acionados são de sobrevivência. Então, quando você se dá conta de algo, já está registrado ou já foi acionado. Imagine só, se você está andando na calçada e você pisa em falso, pisa um pouquinho torto ali, e o seu tornozelo dá aquela viradinha e logo corrige. E aí você diz assim, poxa, quase torci o tornozelo. Olha só, antes que você tomasse consciência do que estava acontecendo, houve um reflexo que mostrou para o seu organismo que estava tendo um alongamento excessivo, um estiramento ali, ou um possível estiramento de músculos, tendões, segmentos, partes moles ali do organismo que estão na estrutura do tornozelo, que estavam tendo um estresse importante. E nesse estresse importante tem células especializadas, receptores sensoriais especializados que informam o seu sistema nervoso central, diz o seguinte: vai ter lesão, vai machucar. E machucar-se, principalmente membros, ou que seriam nossas patas, pode comprometer a nossa sobrevivência. Por quê? Porque isso compromete de que a gente corra atrás da presa ou atrás do alimento, ou corra de um predador. É praticamente vital. Por isso que tem receptores tão especializados que, quando tem o mínimo sinal de que vai haver uma torção, ou seja, uma lesão no tornozelo, por exemplo, essa informação chega até o meu sistema nervoso central e antes que chegue ao cérebro racional, ele já manda uma ação. Por quê? Porque não vai dar tempo. Imagina só, seu pé já está torcendo, seu tornozelo já está torcendo, não dá tempo. E se você tiver que interpretar para elaborar uma ação e devolver o comando, já está no chão e com lesão importante. Então é acionado um reflexo onde o seu tornozelo é corrigido a pisada, e quando você se dá conta, você pisou em falso, corrigiu, e agora é que você fala, poxa, quase que eu torço meu tornozelo. Olha só, isso tudo são mecanismos que permanecem conosco para o resto da vida. Por quê? Porque justamente são estruturas que necessitam de reflexos imediatos. Não dá para ficar elaborando o que fazer quando eu tenho uma urgência. Eu apenas faço. Primeira lei, por que é interessante? Por que funciona? Quando entendida e aplicada dentro de alguns métodos terapêuticos, ela funciona. Porque justamente ela é coerente. Porque todo sintoma existe um mecanismo de comportamento celular que está diferente do comum, do normal. Um comportamento que eu posso estar tendo uma multiplicação celular, um comportamento que eu posso estar sofrendo uma necrose, ou seja, células morrendo. Enfim, eu tenho ali um conjunto de células que fazem parte de um órgão, de um tecido, de um segmento do corpo, que ou precisam aumentar a função para tentar resolver mais rápido o que está pendente, ou precisam diminuir função para justamente ganhar tempo. Eu tenho ali dois mecanismos importantes. Depende da percepção da pessoa. E percepção não é só sobre o que está acontecendo. Percepção é composta por todo o registro desse ser, mesmo antes dele existir. Como assim? Antes de existir o embrião, existe um óvulo e existe um espermatozoide. E esse homem com espermatozoide e essa mulher com esse óvulo, eles estão vivendo, estão sofrendo emoções, sensações, estão pensando em algo, estão sofrendo choques. E como todas as células do nosso corpo reagem quando nós sofremos um choque, essa célula, que é o espermatozoide, ou essa célula, que é o óvulo, vai carregar um registro. Então, se for muito intenso, ele carrega essa informação. Não é genética ainda, mas ele carrega uma informação. E essa informação, uma hora, ela pode ser acionada, porque a informação ficou registrada. E eu posso vivenciar algo posteriormente
que faça uma conexão, um gancho ali nessa informação anteriormente registrada. E aí vem um sintoma que se manifesta. Agora, o que é a primeira lei? Que é a lei chamada lei do ferro, lei férrea, onde tudo começa. Essa lei férrea diz o seguinte, que todo sintoma, ele é nada mais do que um programa biológico de sobrevivência, que é acionado toda vez que eu estou diante de uma situação que ao mesmo tempo é impactante, inesperada, dramática. E se eu ainda tiver a sensação, o sentimento de solidão, aí tudo é intensificado. Mas eu preciso de uma situação impactante, inesperada e com um contexto dramático. Aí eu tenho um pedido de acionamento desse programa biológico. Por quê? Porque eu não consigo nem executar a luta nem a fuga na prática. Porque me pegou tão de surpresa e é uma situação tão chocante que eu estou travado aqui. Travado no sentido de não conseguir virar a página. Às vezes eu estou fazendo ações, tá? Preciso que vocês entendam isso. Às vezes eu estou fazendo ações, mas estou travado no sentido de não conseguir que essas ações sejam intensas o suficiente para poder virar a página. Que página? Dessa situação impactante, inesperada e dramática. Então, olha só, você tem uma pessoa, um paciente, que te procura porque ela tem, de repente, lá uma tendinite no ombro direito. E um dia ela aparece no seu consultório. E aí você pergunta, poxa, o que é que te incomoda? Vai falar, poxa, eu tenho uma tendinite aqui no meu ombro e tal, me incomoda muito e tal. Desde quando? Ah, isso daqui já tem 6 meses, enfim, conta uma historinha. E aí você pergunta, o que é que aconteceu pouco tempo antes do início desse sintoma? E aí você já sabe, um pouco mais de tempo de 6 meses, tem que ter havido uma situação impactante, inesperada, com um contexto dramático. E aí ela vai contar essa história. E é interessante que nós temos que saber a conotação do ombro. Quais são os comportamentos do ombro? O comportamento é a função que ele tem para o nosso corpo. Então, o comportamento do ombro, carregar algo. Assim como a mulher carrega a bolsa, né? Coloca a alça aqui, a função do ombro é carregar algo. Por quê? Porque ele carrega todo o membro superior. É ele quem estabiliza para que o membro superior realize suas ações. Então, ele carrega algo. E aí, às vezes, esse paciente vai dizer assim, nossa, há 6 meses atrás começaram os sintomas, mas há 7 meses eu sofri uma situação que para mim pesou muito. O que foi? Ah, minha mulher perdeu o emprego e eu tive que sustentar a família sozinho. Eu tive que carregar, até hoje, a minha família nas costas. Eu carrego essa responsabilidade financeira. Então percebe que tem uma coerência. E por que funciona, Dailton? Por que as 5 leis fazem isso? Justamente por causa disso. É coerente. É sensata. Você tem a conotação do órgão, a conotação do tecido ou do segmento do corpo dentro das suas funções. Para que existe esse órgão? Para que existe aquele segmento do corpo? Qual a função primordial dele? E o que as histórias que antecedem os sintomas têm a ver com isso? Elas acionam esse programa biológico de sobrevivência, que é coerente e sensato. Por que coerente e sensato? Porque justamente não são só teorias. O Dr. Hammer escreveu centenas de artigos provando que essas 5 leis, elas existem e fazem parte naturalmente, tanto que ele chamou de 5 leis biológicas da natureza. Então, dentro dessas 5 leis, a primeira é fantástica, onde tudo começa, onde tudo se inicia. E é ali que nós encontramos embasamento para começar a entender o que é que nós queremos dizer quando dissemos que é coerente e sensato. Coerente porque faz sentido, mesmo a função do órgão com aquele momento que eu vivenciei, que aquele órgão, o tecido, a representação dele não pode ser exercida. E sensato porque não é nada extremista. Sensato porque ele traz uma clareza, onde fica muito fácil de entender um comportamento. Sensato porque não acontece com 1 ou 2 pessoas. Sensato e é lei porque acontece com todas as pessoas, inclusive com os animais.
É isso que o Dr. Hammer estudou muito, muito, muito afinco. Cientificamente, não foram teses, foram comprovações. E é em cima disso que nós identificamos um comportamento do organismo que vão trazer sintomas. Sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas comportamentais. Ele diz o seguinte, que tudo tem uma vantagem biológica. E é isso que a gente entende quando entende a função do órgão, entende a função do tecido. Qual a vantagem de você ter uma multiplicação celular de um órgão? É a tentativa de aumentar a função daquele órgão. Qual é a vantagem biológica que o corpo tem quando ele está necrosando, quando ele está morrendo, perdendo células? Ele está tentando, na verdade, diminuir a função daquele órgão. E isso é bastante interessante. Ele diminui a função do órgão para quê? Para ganhar tempo. Então é sensato. Nós não fazemos isso? Quando nós estamos com alguma dificuldade, você tenta ganhar tempo. Se você fez uma compra, você de repente falou assim, vou dar um cheque. Dei um cheque, chegou no dia desse cheque cair, você pediu um prazo, né? Chegou o dia desse cheque cair, você não tem saldo. Então você liga lá no estabelecimento e diz, olha, você pode me dar mais uma semana? Ou seja, eu estou tentando ganhar tempo. E tentando ganhar tempo para quê? É questão de sobrevivência, é questão de organização. É sensato, é coerente. É isso que nosso corpo faz. Nosso corpo não vai pro tudo ou nada, não vai pro ou vai ou racha. Porque o nosso corpo tem medo que rache. Na natureza também não é ou vai ou racha. Porque nós temos alternativas. É luta ou fuga. Fugir é uma estratégia sensata. Imagina só. Você está sendo assaltado, tem um cara apontando. Se você tem a oportunidade de fugir, para que enfrentar? É uma lógica sensata? É uma sensatez. O cara está armado. Então, entre luta ou fuga, no reino animal, o animal correr do outro, não existe vergonha, não existe humilhação, não existe isso. Existe sensatez. Existe insensatez se o animal menor querer enfrentar o maior. Isso é insensatez. O que o nosso corpo faz? Ou ele multiplica células para tentar aumentar a função daquele tecido e resolver mais rapidamente, ou ele diminui função, necrosando, células morrendo ali, mas a tentativa de diminuir função, ganhar tempo. E ganhar tempo significa uma excelente estratégia de sobrevivência. Por que funciona os métodos que são baseados na nova medicina germânica? Porque são coerentes e sensatos. Um tumor, um câncer, que são patologias ou sintomas muito fortes, muito pesados da pessoa receber esse diagnóstico. Mas quando nós entendemos que um tumor, ou que o que é dito de câncer, ou ele está tendo uma multiplicação celular, ou ele está tendo uma necrose, está fazendo morrer as células ali do órgão, do tecido. Um dos dois comportamentos. Agora olha que interessante que eu disse para vocês. Se eu estou diante de uma situação de multiplicação celular, é um órgão ou tecido que está tentando aumentar a função para resolver mais rapidamente. Se ele está necrosando, é um órgão ou tecido que está tentando diminuir função para ganhar tempo. Programa biológico de sobrevivência. Qual é a atuação, por exemplo, do bioalinhamento sobre isso? Nós aplicamos estímulos para que esse organismo não precise mais dessas estratégias, pelo menos para aquele momento, para aquela situação. Nós oferecemos estímulos para que a pessoa consiga ou deixe de ganhar tempo, né? Tá bom, já ganhou tempo, mas agora é a hora da ação. Ou ao contrário, tá tendo muita ação, muita ação, muita ação, é hora de reduzir essa ação. Como que eu reduzo a ação? Eu ofereço para o organismo o que ele está pedindo. Como? Depende da história do paciente, depende do órgão ou tecido, mas sempre baseado naquele primeiro princípio, na primeira lei biológica da natureza, descoberta pelo Dr. Hammer, que é o instante impactante, inesperado e dramático. Se eu descubro esse momento, fica muito mais fácil. Na verdade, usando a coerência e a sensatez, fica fácil de estimular o organismo. É só oferecer o que o corpo está precisando naquele momento. E aí ele não precisa mais manifestar fisicamente
ou no comportamento uma pendência biológica. E quando a pessoa não se lembra, ou quando estamos tratando de bebezinhos, então nós temos ferramentas que são palpações que nós vamos executar no organismo desse paciente para extrair uma informação não verbal.